Muito bom dia a todos os que nos assistem nesta série de comentários e glosas dos textos previamente publicados dos registros sobre registros. Uma série que é patrocinada pela Uniregistral, a cujo reitor, Dr. Francisco Raimundo, apresento renovadamente as minhas melhores saudações. Hoje nós vamos ver o texto do registro sobre o registro número 42, previamente publicado no site da Uniregistral, e faremos como de hábito o sorteio de 2 livros. O primeiro deles é este livro de Mortimer Adler, um filósofo de quem outras obras já foram divulgadas aqui, Como Falar, Como Ouvir. Esse livro será sorteado para todos os que compartilharem esta nossa exposição publicamente durante o seu transcurso. É uma obra muito interessante, muito clara, como é comum entre os autores americanos. Esse é um autor profundo, mas que escreve de maneira muito simples. Pelo menos esta obra de maneira muito simples. E o segundo livro particularmente um livro que eu gosto muitíssimo, deste grande filósofo, historiador da filosofia, Étienne Gilson, Introdução às Artes do Belo. O Gilson é um dos maiores autores contemporâneos na arte na filosofia e também sobre a filosofia da arte. Esse livro de Étienne Gilson será sorteado entre aqueles que se inscreveram previamente no EAD da Uniregistral. Essa inscrição é gratuita e nós temos a meta de conseguir 400 pessoas que se disponham a gratuitamente inscrever-se. Estávamos em 340, mais ou menos isso. A meta é até o final do ano chegar a 400. Mas agregados a estes... No primeiro que a gente agrega. Só no primeiro? Então. Tá bom. Agregado ao primeiro está o nosso grupo aqui dos que se apresentam fisicamente para as nossas aulas. Antes de começar a exposição de hoje, eu queria mencionar que certamente se enganam aqueles que julgam que eu fiquei feliz com a aprovação, mediando o veto parcial, da Lei 13.465, de 12 de julho de 2017. A minha principal impugnação contra a medida provisória e a lei no que diz respeito ao seu antigo artigo 64 e artigo 76 da lei, era contra a própria instituição do Operador Nacional de Registro. Por ser uma pessoa privada e, portanto, eu não consigo compreender como é que o Estado impõe a criação de uma pessoa jurídica de direito privado que supõe sempre para a sua Constituição, por definição de termos, autonomia de vontades. Eu não entendo como é possível que se crie uma pessoa jurídica de direito privado ferindo a autonomia de vontades por meio de uma lei compulsória. Segundo, porque a determinação de vinculação a esta pessoa jurídica de direito privado de todos os oficiais de registro de imóveis do país significa associação compulsória, violando manifestamente a Constituição Federal. Terceiro, porque eu acho que os atos de registro, no sentido lato, bastante lato, compreendem não só a recepção e qualificação de títulos, sua inscrição, mas também sua conservação e publicidade. De maneira que nenhum destes atos, que eu acabo de mencionar, recepção, qualificação, inscrição, conservação e publicidade, incluindo, portanto, certificação, pode ser objeto de prestação por quem esteja fora dos lindes bem caracterizados no artigo 236 da Constituição Federal. E quais são esses indicativos? Pessoa física que preste concurso público de provas e títulos. Não é possível que isso se faça por meio de uma pessoa jurídica. Isso eu sustento de longa data, não é de agora. Acho apenas, e para não dizer que fiquei inteiramente descontente com os termos da aprovação da lei, no que diz respeito ao NR,
que ao impedir, pelo menos nesse momento, porque nós não sabemos se isso não pode ser até objeto de uma decisão depois do agente regulador, que será a Corregedoria Nacional de Justiça. Pode ser que lá à frente venha decidir exatamente na forma como o veto tentou impedir. Mas de não atribuir-se ao Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, entidade pela qual, por cuja história tenho grande respeito, quero deixar isso bem consignado mais uma vez. Ao não atribuir-se a esse instituto a tarefa de organizar e de ser praticamente o titular do ONR, confundir com o ONR, o veto termina por impedir aquilo que eu considero uma violação do artigo 37 da Constituição Federal. Acho que o Registro de Imóveis do Brasil, pela sua longa trajetória e pela sua dignidade, que deve reconhecer-se, de estar entre os melhores serviços de registro de imóveis de todo o mundo, se não mesmo o melhor, é preciso que diga isto, não merecia a pecha, que certamente haveria de futuro, de ter sido beneficiado de maneira violadora da Constituição Federal por uma indicação, uma escolha livre, discricionária do Poder Executivo ou do Legislativo para exercer uma função que poderia ser atribuída a outros. Isto fere efetivamente a impessoalidade. Sem concorrência pública ou sem licitação, não era possível fazer-se isto. Então, penso que o registro de imóveis livra-se desta pecha, que afinal não seria lançada só contra o Instituto, seria lançada contra todos os registros de imóveis. Eu penso que é melhor essa situação. Então, não é que eu esteja inteiramente entristecido com a sanção da Lei 13.465, mas estou longe de ficar satisfeito com o que ocorreu. Muito longe. Então, atribui-se mal a mim a alegria com o resultado. Não me rejubilo de coisa nenhuma. Apenas estou menos entristecido pelo fato que julgo adequado de não se ter acolhido uma indicação que, volto a dizer, feriria a impessoalidade do artigo 37 da Constituição Federal. Posto isso, vamos tratar aqui. Quero saudar particularmente aqui o Dr. Ricardo Felício Scaff, que aqui se encontra, Dr. Mauro Antônio Rocha, Dr. Valdecir, Dr. Ulisses da Silva, doutora Amanda, doutora Patrícia, doutora Laura Porto, o nosso serviço administrativo muito competente, serviço técnico também de grande competência. Vamos lá. Se quisermos reduzir a uma pequena assinalação o termo do princípio da legalidade registral, é isso que nós vamos versar hoje, começar a versar hoje, numa série que promete ter uma largueza imensa. Estamos lá no número 62, ainda tratando do princípio da legalidade, que é o 42. Então são 21 artigos já sobre isso, e não terminando ainda. Poderíamos dizer que esse termo, princípio da legalidade registral, se resume em que o registro não tem eficácia saneadora, senão que ele se propõe a inscrever aquilo que de modo antecedente o registrador reconhece por legalmente válido. Ou seja, o que é reconhecer? Reconhecer é conhecer de novo. Ou seja, esse re é um reduplicativo e intensificador. Significa que eu conheço o que já está. O que já é previamente, o que já é anteriormente, antecedentemente. E eu reconheço conforme ao direito posto. Por isso que eu reconheço por legalmente válido. O registro não saneia. Ao contrário, ele registra porque é válido. Ele registra porque é legal. Esta indicação sintética do princípio da legalidade registral põe à vista o motivo de também denominar-se esse princípio por ser o princípio da legitimidade ou da validade das inscrições. Essas indicações se encontram, por exemplo, neste grande autor espanhol que foi Jerônimo Gonçalves e entre nós em Fernando de Carvalho. Aqui a expressão legitimidade tem o mesmo sentido de validade. Em rigor, na área jurídica e sobretudo da teoria política, legítimo é o que está de acordo com o direito natural.
com a natureza das coisas, diferenciando-se desse modo da legalidade, que é o que está de acordo com o direito posto. Mas aqui legitimidade significa aquilo que é válido. Este último, a propósito, falo de Efraim de Carvalho, afirmou que a inscrição não passa uma esponja no passado. É isso mesmo, o fato de inscrever-se não supera eventual ilegalidade, não supera eventual ilegitimidade. E é de Jerônimo Gonçalves a alusão de que a necessidade de um juízo hipotecário, ou seja, o juízo registral, o juízo de qualificação, é dizer, a qualificação registral, ou como está aí em latim, cognitio causae in tabula, ou seja, cognição ou conhecimento das causas no registro, tem por objetivo assegurar o paralelismo entre os assentos e a realidade jurídica. O que ele entende por realidade jurídica é a conformidade com a normativa posta. Não nos esqueçamos que Jerônimo Gonçalves é um positivista jurídico. Então ele tem uma tendência positivista. Portanto, o que ele chama de realidade jurídica são as normas. O meu entendimento é um pouco mais estendido, eu considero como realidade das coisas algo além das normas. Assim, exatamente porque o registro por si só não tem aptidão para tornar válido um fato, um ato ou um negócio jurídico, inscritível, é que, primeiro, que vai ao ponto, o registrador tem de aferir previamente a validade do que se pretende escrever. É por isso que ele qualifica. E isso frequentemente, vamos fazer um parêntese aqui, isso frequentemente não tem sido entendido, quer de um modo geral pelos juristas e particularmente pelo judiciário. É frequente que o judiciário não entenda esta ideia de que deve haver independência na qualificação. Nós temos visto, infelizmente, esta tendência a vincular os registradores a entendimentos que muitas vezes são oscilantes do Poder Judiciário. E, na verdade, o registrador deve, ele, com independência, aferir na sua ordem se um título é válido ou inválido. E, evidentemente, os juristas em geral, os advogados interessados, apresentantes de títulos, têm todo o direito de não concordar com uma dada qualificação, suposto que seja qualificação negativa, e recorrer administrativamente, ou seja, pedir a revisão administrativa. Ou, se a qualificação for positiva, quem não concordar com ela tem a via jurisdicional para, então, amplamente examinar-se se isso está bem ou mal. O que não parece bem é que se retire do registrador a independência jurídica de aferir se um título é ou não válido para fins de registro. Esse é o primeiro ponto. Mas como é que ele afere esta validade? Quais são os limites desta aferição? Esses limites não são os do juiz. O limite desta aferição é um parâmetro. Ele tem um parâmetro, um paradigma de avaliação. E esse é o tema. Ou seja, se de fato a qualificação examina a validade e autenticidade do fato, do ato ou negócio, já o parâmetro, o paradigma da avaliação tem em conta a legalidade. E daí que nós tenhamos o nome prevalecente para o princípio registral da legalidade. E o que é essa legalidade? Aqui é que se deve colocar na nota. É uma determinada normatividade, cujos limites são muito problemáticos, muito problemáticos. Bastaria dizer que abrangem costumes, decretos, portarias, medidas provisórias, resoluções. No caso do registro é extremamente amplo. Ora, o tratamento adequado desse princípio não é nada confortável, bem ao revés. Tanto pela extensão do tema, quanto pela própria dificuldade de suas notas de compreensão. Eu menciono aqui algo do meu passado de juiz e professor de Direito Penal. Eu era juiz lá do Tribunal Nacional Criminal de São Paulo e lecionava Direito Penal tanto aqui no Brasil, em graduação, quanto em Buenos Aires, na Universidade Católica de Buenos Aires. E escrevi para Buenos Aires, um trabalho intitulado Princípio da Legalidade Penal, Realidade e Mito.
uma perspectiva justnaturalista. Esse trabalho acabou sendo publicado aqui no Brasil graças a uma obra que foi coordenada pelo meu estimadíssimo amigo, ex-procurador de Justiça em São Paulo, Jacques de Camargo Penteado, que alguns dos senhores devem conhecer. Um pensador extraordinário, um homem extremamente sério. Isso saiu publicado numa edição da Revista dos Tribunais chamada Justiça Penal. E aqueles que quiserem versar um pouquinho mais sobre o princípio da legalidade, particularmente o princípio da legalidade penal, tem ali um material que pode ser útil. Aparenta-me de toda a sorte que devamos começar pela distinção entre o que se entende por princípio da legalidade em todo o seu gênero e as diversas espécies que esse gênero abriga. De fato, nós falamos legalidade penal, legalidade administrativa, legalidade tributária, legalidade civil, legalidade comercial, legalidade... Bom, e via dicendo, como está dizendo. Há tantas legalidades quanto foram os ramos do direito. E com extensão e aplicação distinta. Ou seja, a legalidade penal tem um rigor que não se apresenta, por exemplo, por uma legalidade minorista. Por exemplo, do direito dos menores, que nós temos que ver em cada caso o que é melhor para o interesse dos que necessitem, menores que sejam, da atuação da lei. Cabe, pois, examinar a especialização da legalidade registral, ou seja, a sua especificidade. E a ela havemos de dedicar cuidadosa atenção. Na sequência, penso que ainda teríamos de considerar uma importante divisão dessa legalidade registral, que tanto deve considerar o fato, o ato ou negócio jurídico inscritível em uma esfera de normatividade extra-registral, porque ele considera esse fato à luz de todo o direito posto, portanto, fora do registro ainda, quanto deve considerá-lo também no âmbito do chamado mundo tabular. Há anos em que eu me encontrava ainda em primeiro grau, eu tomei de empréstimo, pagando os créditos, a célebre expressão quod non est in acta, non est in mundo, ou seja, o que não está no processo não está no mundo do juiz e das partes, e transformei-a numa expressão quod non est in tabula, non est in mundo, o que não está no registro não está no mundo. Mas depois eu percebi que essa expressão não estava completa, que melhor era usar como está aqui, quod non est in documentis et in tabula, non est in mundo. O que não está nos documentos e no registro não está no mundo. Ou seja, o registrador não conhece nada do que está fora do que ele está dado a praticar. Isso se aplica, de certo modo, também para os notários, sempre que a lei não preveja diligências externas. Eu chamo a atenção para esse ponto porque ultimamente tem havido o entendimento do que o notário deve sair a pesquisar, até mesmo quando as partes fazem declarações. E não me parece bem isto. Esse dito sumário aponta a saída uma demarcação objetiva que interdita juízes hipotecários meramente subjetivos. Porque ele tem, então, que considerar documentos e o registro. Não é meramente subjetiva a atuação. Tem um elemento objetivo fundamental, como o juiz também, que deve considerar o que está nos autos. Mas há também a indicação das duas fases do exame da legalidade registrária. Ele verifica a legalidade documental, que é muito amplo, nós vamos tratar disto à frente. Começamos a isso justamente no número 61 ou 62 da série, estamos tratando da qualificação dos títulos administrativos. E ali já começamos a ver quais são os requisitos de legalidade documental. Conforme o título varie, também varia o nível de qualificação. Varia o que se pode qualificar ou não. Então, o controle de legalidade exorregistral. Eu verifico se o título é válido por si próprio, independentemente do registro. Eu posso verificar isto. Suponham, por exemplo,
um contrato de compra e venda de imóvel cujo valor seja de 5 milhões de reais. Ou seja, isso, independentemente do registro, esse título vai ter aferida a sua invalidade. Ou seja, isso é que é o ESO registral. Independentemente do registro, eu verifico se o título preenche os requisitos de forma e de fundo que o habilitam depois para a inscrição. E depois eu apuro internamente, com uma aferição relacional, se o título permite inscrição. Isso é o controle da legalidade endorregistral. Uma é a exorregistral, ou seja, fora do registro, extra-registral, a outra é a interna ou endorregistral. Um título pode ser muito bem elaborado formalmente, ele preenche todos os requisitos exorregistrais, mas verificamos que, ao compararmos com o registro, a descrição atenta contra a descrição anterior, há vício de trato consecutivo, ou seja, ele pode estar bem elaborado e não servir para o registro, ou pode adequar-se eventualmente à descrição e ao trato consecutivo, mas ter um defeito de forma. Suponham, por exemplo, um título judicial que não esteja assinado pelo juiz. Bom, está bem, esse título, se nós vencêssemos a falta do requisito exorregistral, ele poderia merecer o registro, mas está faltando aqui. Então, são duas aferições que se fazem de modo distinto. Não é propriamente, volto a dizer, que se façam de modo separado. O que se faz é de modo distinto. Distinguimos. À frente a análise diferencial dos limites do juiz hipotecário, segundo seus diversos campos de ação. Ou, em outras palavras, como se diferenciam no âmbito do controle e aplicação da legalidade as tarefas do juiz extrajurisdicional e do registrador? Ou seja, distinguem-se efetivamente ou não? A função do juiz dos registros, ou seja, em alguns estados, diretor do fórum, aqui em São Paulo, corregedor permanente, e os órgãos recursais. Os seus limites são diversos dos limites postos ao registrador? Ou não? Mais ainda, isso também se estende ao notário. Nós vamos ter a oportunidade de tratar desse assunto. Isso exigirá que tratemos de duas outras matérias. O tema da jurisdição administrativa, especialmente distinguindo da jurisdição contenciosa e da jurisdição voluntária, coisa que no Brasil não é muito frequente. É muito raro que no Brasil se distinga a jurisdição administrativa da voluntária. O José Frederico Marques distingue, mas não é comum que se distinga aqui. É frequente que tomemos essas expressões como sinônimas, quando na verdade não o são. Temos também que tratar da questão da equidade. Por que razão? É comum que se diga que o registrador não pode agir com equidade. É preciso entender qual dos sentidos da equidade está mencionado ou está significado nesta expressão. A pergunta fundamental neste ponto é esta: em que sentido se pode verdadeiramente dizer que ao registrador não cabe atuar com equidade? Por-se-á, então, de caminho um pequeno excurso sobre o controle da constitucionalidade no campo administrativo. Ou seja, pode o registrador controlar a constitucionalidade das leis? Pode ver um pouco mais adiante. Pode o juiz dos registros, ou o órgão colegiado, ou o próprio Corregedor-Geral da Justiça, controlar a constitucionalidade das leis para fins de registração ou não? É um tema vastíssimo de que nós precisamos cuidar. E, finalmente, versaremos a complexa matéria da qualificação registral. Por isso que é todo um projeto imenso para tratar da legalidade, o que justifica esta série, que eu volto a dizer, já estou no número 20 da legalidade, e parece-me que esteja ainda um tanto longe de concluir a matéria. E eu ainda pulei o tema da constitucionalidade, deixei para o final. Então, acho que nós temos muita coisa a ver. Há um conceito geral de princípio da legalidade. Eu queria chamar a atenção o seguinte: quando a gente fala do princípio da legalidade registral, fala, é só verificar se está de acordo com a lei. Normalmente dizemos isso no dia a dia. Quando alguém se põe a meditar sobre efetivamente o de que se está a tratar, aí percebe que há muita coisa incluída.
e que nós, às vezes, não notamos isso, não percebemos isso. O desembargador Haroldo Viotti, meu estimado amigo, e que fez um grande trabalho na área de registro também. O Haroldo, certa vez, me disse isso, depois de 1 ano e meio, 2 anos da vara de registro, disse: felizes os tempos em que eu não sabia bem o que era uma retificação de registro. Por quê? Porque ele decidia tudo com rapidez. Na hora que ele descobriu o que era, começou a complicar a solução. Bom, há um conceito geral de princípio da legalidade que poderia reportar-se a uma sentença deste mitômano, que foi Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau era um mitômano, não era vivia devaneando. E isso consta do seu discours sur l'économie politique. La première des lois é de respeitar les lois. Ou seja, a primeira das leis é o respeito às leis. Mas se for o caso de admitir de começo que a noção de observância da lei seja capital em toda a série das espécies do princípio da legalidade, ou seja, penal, administrativa, tributária, notarial, registrada, etc., isto é apenas nominalmente indicativo de um conceito apropriado para o gênero do princípio da legalidade. Porque essa afirmação não esconde, ou pouquíssimo esconde, uma larga margem de discussões acerca do que se tenha de entender efetivamente por lei. Ou seja, o que é a lei? É dizer, a afirmação da lei vai ao ponto daquilo que nós chamaríamos de despotismo da lei, como disse Radbruch, lei do soldado, ordens são ordens, cumpra-se e acabou? É isto? Ou seja, o Estado se faz despótico? Ou seja, meramente consideramos a lei em sentido formal? Ou o ponto reverso, que é o ponto exatamente do ativismo que nós temos hoje, do juiz de legibus, ou seja, o juiz que não é um juiz que aplica a lei, mas um juiz que julga da lei. Ao ponto de admitirmos uma anarquia subjetivista, cada juiz pensa o que quiser, cada registrador pensa o que quiser, cada notário pensa o que quiser, faz da lei qualquer coisa. Ou seja, nós estaríamos entre esses dois extremos, o despotismo da lei e a anarquia da lei? Ou será que poderemos encontrar um ponto médio e que com temperança resolva esta aparente disputa? É mais aparente do que... É um fato, é verdade. Mas, do ponto de vista teórico, é mais aparente do que real entre, de um lado, o extremo do formalismo e, de outro lado, o extremo do substantivismo. Vem a propósito ilustrar a complexidade deste tema sobre a ideia de lei com a referência, que é muito antiga e é muito nova. Muito nova porque ela sobrevive aos tempos. A polêmica entre Antígona e Creonte. Como sabem, Antígona foi um dos 4 filhos de Édipo com Jocasta. E Creonte era tio dela. Houve um célebre duelo entre 2 irmãos de Antígona pelo reino de Tebas, Polinices e Etéocles. E os 2 morreram. E Creonte assumiu o poder em Tebas, enterrou Etéocles, porque era o seu preferido nessa disputa com Polinices, ou Polinices. E deixou Polinices exposto para ser comido pelos abutres. Aquilo significava, ou essa falta de sepultamento significava uma vida infernal, essa é a realidade. Ele vagaria por 100 anos e depois seria levado diretamente ao inferno. E por isso eles entendiam que o sepultamento era necessário. Acho que eu já falei aqui, não custa referir, numa célebre batalha naval vencida gloriosamente por espartanos, os generais foram recebidos na cidade e saudados como grandes heróis, comandantes dos navios. Até que as mães dos marinheiros que estavam envolvidos na batalha perguntaram onde estavam os corpos de seus filhos. E então os comandantes do navio, que eram grandes generais, disseram: olha, nós, para podermos vencer a guerra e salvar a cidade, tivemos de nos livrar de todo o peso excessivo dos navios, para torná-los mais ligeiros. E jogamos os corpos ao mar. Pois então pagaram com a vida, porque a falta de sepultamento era uma pena gravíssima.
Então imagine que isso era muito importante, efetivamente. Então, o que Antígona vai opor-se a seu tio Creonte, e aqui está a pugna entre uma normatividade substantiva, que ela apoia no direito natural, e a primazia da lei formal, que era a ordem de Creonte de que o cadáver de Polinice ficasse insepulto. Essa tragédia sofocliana, ou seja, ela é sobretudo conhecida pela obra da trilogia de Sófocles, sobrevive nas meditações contemporâneas. Eu me recordo aqui que Karl Laurentz alude à ordem materialmente justa, e Castanheira Neves fala em juridicidade material, ou seja, ao lado da mera exposição ou indicação, expressão formal, existe uma juridicidade substantiva ou material. Creonte é a personagem gráfica, emblemática do imanentismo positivista. Então ele dirige uma interpelação a Antígona. Ousaste infringir minha lei? Indagação a que responde assim a heroína de Sófocles. Eu vou ler o texto. Esse texto é objeto de uma tradução de Guilherme de Almeida. Guilherme de Almeida é, sem favor nenhum, o maior poeta que os paulistas já tiveram. Grande Guilherme de Almeida, o poeta da Revolução Constitucionalista de 1932, que nós acabamos de comemorar novamente no dia 9 de julho, e que agora é emulado pelo nosso Paulo Bonfim, doutor Scaff. Paulo Bonfim é o Guilherme de Almeida dos nossos dias. Embora Paulo Bonfim, por uma questão de modéstia, recuse a titulação, que me parece lhe cabe bem. Paulo Bonfim é o sucessor do Guilherme de Almeida. Guilherme de Almeida tinha a grande vantagem, que conhecia bem o grego e conhecia bem o português. Porque há muita gente que conhece bem o idioma estrangeiro, mas não conhece o próprio. Guilherme de Almeida conhecia os dois. Daí a beleza dessa tradução. Não foi Zeus quem editou, diz Antígona, esta lei. Nem foi a que vive com os deuses subterrâneos a justiça, quem aos homens deu tais normas. Nem em tuas ordens, as ordens de Creonte, reconheço força que a um mortal permita violar aquelas não escritas e intangíveis leis dos deuses. Estas, as leis dos deuses, não são de hoje ou de ontem, são de sempre. Ninguém sabe quando foram promulgadas. Aqui, portanto, é a defesa de uma ordem substantiva, na verdade, da lei natural, quanto contra uma lei formal despótica, editada, então, no caso, por Creonte. Eis aí uma síntese muito oportuna e muito adequada deste debate imorredouro, imanentismo versus transcendência, positivismo versus justnaturalismo, e que interdita a simplificação conceitual do princípio da legalidade. Bem se avista, pois, que não se faz clara a noção do princípio genérico da legalidade, com a só alusão a que se trate aí da impositiva observância da lei. Não podemos, todavia, e sem embargo de um enfrentamento que é irrefreável entre essas posições, abdicar de algum acercamento do conceito de lei. Enfim, o que é a lei? Tomemos aqui a célebre e muito segura noção que, para as leis em geral, indicou Santo Tomás de Aquino, segundo a qual a lei na comunidade é uma ordenação racional para o bem comum, promulgada por quem tem a seu cargo essa mesma comunidade. Bom, portanto, a lei é um meio para a consecução desse bem. O bem comum é a finalidade. Ali se diz, ordenação racional para o bem comum. A finalidade da lei deve ser o bem comum, não o bem particular, não o bem pessoal de quem faz a lei, não o bem pessoal de algumas pessoas particulares a que a lei se dirija. A lei deve ser sempre uma ordenação para o bem comum. Essa é a sua finalidade, e a lei é um meio. Mas é um meio racional, ou seja, conformado à razão. Seu elemento formal é a razão, mais exatamente a razão prática, ou seja, a razão se divide em especulativa e prática, e aqui é a razão prática, na ordem do agir e do fazer. Portanto, a lei não é somente uma escolha, mas ela tem a função de dirigir,
regular, ordenar, normatizar ações na comunidade. E deve ser promulgada pela autoridade que tem a competência para esta ordenação. Isso dá, esse conceito de lei é aplicável a todas as comunidades. Então, na família, quem detém a autoridade deve ordenar racionalmente o que fazer, visando ao bem comum. Qual é o bem comum da família? O bem da família. Aqui na urna registral, cabe ao seu presidente, ao seu reitor, a tarefa de ordenar racionalmente aquilo que é necessário para o bem comum. Ele promulga isso. Nesse capítulo cabe destacar, entre parênteses, o primado da razão sobre a vontade do legislador. Isto vai um tanto na contramão de uma teoria voluntarista do poder. Lembra-se daquela frase que vinha do direito romano: quod principi placuit, leges habet vigorem. Ou seja, o que agrada ao rei tem valor de lei. Quod principi placuit, leges habet vigorem. Ou seja, tudo aquilo que agrada à autoridade tem valor de lei, como se a vontade dele pudesse prevalecer em todos os casos. Na verdade, claro que a lei emana da vontade, mas emana de uma vontade dirigida pela razão, ou seja, enquanto potência apetitiva atuada pela razão. Não pode ser meramente a vontade. Um aspecto logo se revela e avulta a propósito dessa ideia de lei. É o da pluralidade de suas espécies, o que leva a novos problemas. Ou seja, eu preciso eleger e conviver com normas que frequentemente conflitam entre si. A questão não é só, nem principalmente, própria do território dos direitos postos de cada comunidade. Vamos ver aqui exatamente esses dois temas. Eu comecei a nossa exposição dizendo que a Lei 13.465, que foi sancionada ontem, a meu modo de ver, colide com a Constituição Federal no seu artigo 76. Colide com o artigo 236 da Constituição Federal. Esse é o meu entendimento. Colide com o artigo 5º, inciso 20 da Constituição Federal. Então é um caso de colisão, que nós temos que decidir escolher as normas e verificar como elas convivem em caso de conflito. Esses conflitos são muito frequentes. Mas vai um pouco além, porque já vimos que, recorrendo a Antígono de Sófocles, que há uma relação às vezes conflituosa entre uma dada lei, na verdade, uma aparência de lei humana e a lei moral, ou a lei natural. Vale dizer, sob diverso enfoque, entre leis objetivas e lei ou norma da consciência, o que daí seja a objeção da consciência. E um pouco mal se diz, mas também a objeção de consciência. Um dia, talvez, façamos aqui a distinção entre a objeção da consciência e a objeção de consciência. Isso fica para outra ocasião. Lembram-se do episódio vamos pegar um episódio bíblico, Moisés. Lembra o que aconteceu com Moisés? Por que a mãe apanhou o pobre Moisés e colocou no cesto? Porque havia uma lei que feria manifestamente a lei moral. O faraó mandou matar todos os meninos hebreus de até 2 anos de idade. Herodes também fez a mesma coisa ao tempo de Cristo. Lembra-se disso. Então, são leis que violam a lei moral. Ou seja, não é só que internamente haja conflitos na legislação de um determinado país, ou seja, que algo viole a Constituição Federal. Mas no caso brasileiro, mas é também que pode haver violações da lei moral. Eu não quero aqui ladear esta questão, é verdade, mas não pretendo discuti-la a esta altura do nosso escrito. Fica apenas assinalada. Se calhar um dia poderemos voltar a esta meditação, talvez de par com a reflexão que sobre o tema da lei moderna fez o meu estimado amigo Michel Bastide, de Bordeaux, que na última década do século XX escreveu a sua célebre obra, provavelmente a mais célebre obra de Bastide, Naissance de la loi moderne, que é uma obra realmente magnífica.
Por agora, e para os estreitos fins de nossos pequenos estudos registrais, eu queria recomendar e reconhecer, salientando como ponto de partida, que a legalidade registral é um princípio que se especifica no quadro genérico do princípio da legalidade. Há um princípio geral da legalidade e dentro desse princípio geral da legalidade especifica-se o princípio da legalidade registral. Não só, por óbvio, a conta da sua especialização relativa no plano da matéria, que é mais ou menos autônomo em relação ao conteúdo de outros segmentos do direito, mas, sobretudo, por força da dispensa de reserva estrita de lei. Aqui é o ponto. Enquanto a legalidade penal praticamente não dispensa reserva estrita de lei, não é possível definir crimes, por exemplo, em um decreto, em uma resolução, em normas de serviço da corregedoria, etc. A legalidade registral dispensa essa reserva estrita de lei. Isso a torna muito complexa. Há, portanto, um discrimen material, conteúdo próprio das normas de interesse registral, e um discrimen formal, os tipos de normas admitidos em dado tempo e lugar, que desembocam na especialização da legalidade registral. Algo em acréscimo, porém, deve levar-nos a dar um passo adiante nessa discriminação. É que há normas mais próprias de certos segmentos do direito. Assim, quero tomar aqui um exemplo de norma de caráter diretamente penal, sequestro de bens. Está previsto na legislação processual penal. Mas essa norma, embora venha do direito penal, ela tem também interesse registrário. Daí que se deva pensar também um concorrente discrimen da perspectiva, para arrematar na espécie de legalidade registral. Ou seja, algo pode ser visto sob o ângulo penal e, ao mesmo tempo, ser visto desde o ângulo do registro. E isto mostra a grave dificuldade que ostenta o tema do direito registral, particularmente neste âmbito da legalidade registrária. Bom, estamos começando a invadir um mundo extremamente complexo. Eu espero que eu tenha adiante felicidade ao tratar de expor esta matéria, que é realmente muito difícil e acerca da qual nós não fizemos ainda uma reflexão adequada, no meu modo de ver. E, portanto, como corro o risco de, tentando ingressar aqui em uma selva, escavar essas coisas, cometer, como será inevitável, uma série de equívocos. Isto não será possível evadir. Paciência. Ou nós corremos o risco de errar e depois adiante vamos ter de fazer retificações devidas, ou não vamos estudar. Eu penso que é melhor que nós tentemos a sorte e nos lancemos a este estudo. É para isso que serve uma universidade, como a nossa Universidade Corporativa do Registro. Ou seja, levantar questões, avançar nos estudos, voltar atrás quando o caso, regredir, considerar novamente e ir avançando aos poucos, como deve ser todo o estudo acadêmico. Doutora Graziella, podemos, quando quiser, fazer aqui o sorteio. Eu só quero voltar a dizer para aqueles que não assistiram inicialmente os termos iniciais da nossa aula, que eu estou, em parte, menos insatisfeito com o veto parcial que se fez ao artigo 76 da Lei 13.465, porque isso livra, isenta os registros de imóveis de uma pecha que os registros não mereciam, mas, ao mesmo tempo, estou muito insatisfeito com a aprovação do ONR, que, a meu ver, volto a dizer, é uma entidade inconstitucional. Se quiser criar algo desse gênero, é preciso mexer no artigo 236. Só por meio, portanto, de uma emenda constitucional isso poderia resolver-se. Não julgo também que o fato de se pôr à disposição do judiciário a tarefa de dizer para que servirá o ONR e quem o comporá melhore demasiadamente a situação. Eu penso que é uma carga que o judiciário
não deveria receber, por faltar-lhe, na verdade, competência constitucional para legislar. E para mais legislar sobre algo que eu considero inconstitucional, normatizar algo que é inconstitucional. Penso que o judiciário não merecia isso, francamente. A Corregedoria Nacional tem feito um trabalho muito digno. E agora ter que normatizar uma questão, um tema inconstitucional, parece realmente complexo. Mas oxalá o ministro Noronha, que tem demonstrado muito empenho e tem atuado de maneira muito digna, consiga encontrar uma solução menos inadequada. Se é que não se declare antes a manifesta inconstitucionalidade deste organismo. Eu penso que será esse o resultado. Volto a dizer, o que me satisfaz é verificar que nós não teremos o registro de imóveis acusado de violar o artigo 37 da Constituição Federal. Pelo menos isto. Já é, de certo modo, alguma satisfação. Pequena, mas satisfação. Portanto, encerro a aula com esta minha... Espero que não tenha sido hoje o dia da defunção do registro imobiliário brasileiro. Ou seja, o dia que nós tenhamos que indicar lá na frente, naquele dia morria o registro de imóveis do Brasil. Então, espero que consigamos. Quando hoje há confissões de que o que se visa é transformar o registro de imóveis do Brasil, nós temos que tomar realmente muita cautela. Porque o registro eletrônico é já uma realidade. Não se contraria esse registro eletrônico. Estão aí as centrais estaduais marchando. Falta uma maior integração, mas na verdade é porque há uma escassez financeira também. Eu não sei de onde viria o dinheiro para instalar soluções diversas das que aí estão. Mas, enfim, temo também que o resultado de um cartório nacional, como se andou apregoando, de maneira muito honesta, é preciso que se diga, possa levar a um perdimento regional de finanças, de receitas que são importantes para as diversas regiões do país. Mas, enfim, vamos aguardar o que nos espera. Doutora Graziela, temos condição? Quantos compartilhamentos hoje? Foram 34 compartilhamentos. Melhorou um pouquinho. E aí, somando aqui, ficamos em 41 pessoas. Então vamos lá. É o livro do Mortimer Adler. Isso. Como falar, como ouvir e como sortear agora. Número 39. 39, vamos ver quem é. IDNR. Acho que é algum instituto. O Instituto ITNR. Muito bem. Tá? E aí, nos nossos alunos... Introdução aos Artes do Belo, de Etienne Gilson. 343 alunos. Ligeira melhora. Vai devagarzinho, né? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar um desafio aqui para o nosso pessoal mais aguerrido. Refiro a doutora Fátima Ranaldo, a doutora Thaís Luciana, a doutora Bernadette Del Nero, a Carolina Roberto, quem mais? A Jéssica Ferreira, Fernando Palavitini, essa gente que atua bem nessa área. Estou esquecendo alguns nomes. Eu quero ver se conseguimos chegar a 400. Eu vou fazer... Eu trarei, por minha própria conta, 3 ou 4 livros a mais para sortear, se nós chegarmos a 400 até o mês de novembro. Fica lançado o repto a esta gente que diz que domina a mídia social, etc. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Então vamos lá. Entre os 343, número 184. Vamos ver quem que é. Samila Machado. Também Samila Machado. Tem os nossos sortudos. Muito bem. Esta moça, eu estimo que o senhor pai dela se recupere. Estava na unidade de terapia intensiva ontem, segundo eu soube, né? Por um inscrito dela no Facebook. Eu estimo que tenho rezado para que ele melhore. Vamos ver o que Deus lhe reserva. Quero também, com a presença do Dr. Ricardo Scaff, dizer que no mês de agosto faremos a estreia de um curso lá em Guarulhos, na comarca de Guarulhos, um curso sobre direito registral. E a primeira aula será uma aula por mês, não é isso, doutor Ricardo? Uma aula por mês, graças ao doutor Ricardo Scaff, que exerce uma função muito dinâmica também na comarca de Guarulhos, de cuja circunscrição eu sou o coordenador, para a honra minha. Eu que fui juiz naquela comarca
e que hoje respondo pela circunscrição. Agradeço a todos, novamente minha saudação ao Dr. Francisco Raimundo e à Dona Maria Michalopoulos. Hoje foi citado Sófocles, autor grego, e a todos os que aqui estiveram e aqueles que nos assistiram pela via eletrônica, desculpando-me do estado da minha voz, que agora virou uma coisa cíclica. Eu não paro de dar aula, cada vez pior a garganta. Como eu digo, é hora de procurar um advogado. Todo mundo que fica doente deve procurar um advogado. Muito obrigado, até a semana que vem.